Bom, você há de concordar comigo que estamos vivendo em tempos bem obscuros, não é mesmo? As pessoas estão completamente fora de controle, estão completamente alopradas, sem paciência. A gente vive num mundo onde ninguém mais fica chocado, ou quase ninguém mais fica chocado com as atrocidades que acontecem. É lógico que tudo isso tem um cunho profético. Quem lê ou já leu a Bíblia sabe que isso faz parte dos sinais que mostrariam que nós estamos chegando no fim. E quando você acha que você já viu de tudo e você chega no seu limite, acontece algo que te choca muito mais, não é verdade? Interessante assim, que desde os primórdios antigamente as pessoas sempre foram influenciáveis. Na década de 40, as pessoas poderosas usavam a sua influência para manipular, usar os mais simples como marionete, sabe? Como massa de manobra. Isso não é algo novo. Hoje nós estamos vendo em escala mundial, mas por quê? Porque tem a internet, a globalização facilitou tudo isso. Mas é uma coisa que começou a engatinhar já há muito tempo atrás. E nós vamos ver isso através desse livro de George Orwell, que é A Revolução dos Bichos. É um livro tão simples, com palavras tão claras, que mostra como as pessoas, como a população é facilmente manipulada. Então nós vamos começar a leitura dessa preciosidade hoje. Bora lá? A Revolução dos Bichos. Então, conforme vimos aqui, é um livro publicado em 1945, era a época do Stalin, né? Que Stalin governava a Rússia com mãos de ferro. Então, muitos países faziam parte ali da Rússia, do sistema comunista, viviam sob o comunismo, sob o socialismo. George Orwell era indiano, ele nasceu em Bengala em 1903. E ele trabalhou muito tempo no departamento de ópio, lá que pertencia à Inglaterra, né? A Índia foi muito tempo uma colônia inglesa, então assim, ele podia falar com propriedade a respeito de tudo aquilo que ele aprendeu, que ele observou. Então, bora a leitura. Vai ser uma leitura bem interessante, umas partes bem polêmicas, mas é aquela coisa, quem os entendedores entenderão. Eu não vou precisar fazer muitos comentários, não. Então vamos direto ao capítulo 1. O senhor Jones, da fazenda solar, trancou o galinheiro à noite, mas estava bêbado demais para se lembrar de fechar também as portinholas. Com um facho de luz de lanterna balançando, ele cambaleou pelo pátio, tirou as botas quando chegou à porta dos fundos, serviu-se de um último copo de cerveja do barril da copa e tomou o rumo da cama, onde a senhora Jones já ressonava. Tão logo a luz do quarto foi apagada, um grande alvoroço começou em todas as construções da fazenda. Boatos que tinham ocorrido durante o dia diziam que o velho major, um porco premiado, tivera um sonho estranho na noite anterior e queria contá-lo aos outros animais. Todos combinaram um encontro no grande celeiro assim que o Sr. Jones estivesse fora do caminho. O velho major, era assim que ele sempre era chamado, apesar de na exposição ele ter sido apresentado como beleza de Wellington. Era tão respeitado na fazenda que ninguém se importava em perder uma hora de sono para ouvir o que ele tinha a dizer. Em uma ponta do grande celeiro, sobre uma espécie de plataforma elevada, o major já se instalara devidamente em sua cama de palha, debaixo de uma lanterna que pendia da trave. Estava com 12 anos e nos últimos tempos se tornara bem corpulento, mas ainda tinha uma aparência imponente, sábia e bondosa, apesar de seus caninos nunca terem sido cortados. Logo os outros animais chegaram e começaram a se acomodar, cada um à sua maneira. Primeiro vieram 3 cachorros, Blue e Bell, Jesse e Pincher, depois os porcos, que se ajeitaram na palha bem em frente à plataforma. As galinhas se empoleiraram nos poeris das janelas, os pombos voaram até as vigas lá no alto.
As ovelhas e as vacas se deitaram atrás dos porcos e começaram a ruminar. Os 2 cavalos do arado, Boxer e Clover, chegaram juntos, andando bem devagar e pousando com muito cuidado as grossas patas peludas para não pisar em algum animalzinho escondido no meio da palha. Clover, uma égua robusta e maternal, se aproximava da meia-idade e não voltara a antiga silhueta depois da 4ª cria. Boxer era um animal enorme, com mais de 1,80 m de altura, tão forte quanto 2 animais comuns somados. Faixa branca em seu focinho lhe dava uma aparência um tanto boba, e de fato ele não tinha inteligência brilhante. Mas era universalmente respeitado por sua firmeza de caráter e tremenda capacidade de trabalho. Depois dos cavalos entraram Muriel, a cabra branca, e Benjamin, o burro. Benjamin era o animal mais velho e mais mal-humorado da fazenda. Quase nunca falava, porém, quando abria a boca, em geral soltava um comentário cínico. Dizia, por exemplo, que Deus lhe dera um rabo para espantar as moscas, mas que ele preferiria não ter rabo nem moscas. Entre os animais da fazenda, era o único que nunca ria. Quando lhe perguntavam por quê, ele dizia que não via nenhum motivo para dar risada. Apesar disso, sem jamais admitir abertamente, era muito dedicado a Boxer. Costumavam passar o domingo juntos, no pequeno cercado atrás do pomar, pastando lado a lado sem jamais conversar. Os 2 cavalos tinham acabado de se deitar quando uma ninhada de patinhos que tinha perdido a mãe entrou em fila no celeiro, grasnando baixinho e perambulando de um lado para o outro, em busca de um lugar seguro para se ajeitar. Com uma das longas patas dianteiras, Clover fez ao redor deles uma espécie de muro. Os patinhos se aninharam naquele espaço e adormeceram no mesmo instante. No último minuto, Molly, a égua branca, bonita e afetada que puxava a charrete do Sr. Jones, entrou gingando, vaidosa, chupando um torrão de açúcar. Ocupou o espaço na frente e começou a mexer a cabeça, esperando chamar a atenção para as fitas vermelhas, trançadas na crina branca. Por fim, chegou a gata, que procurou, como sempre, o lugar mais quente. E afinal se espremeu entre Boxer e Clover. Ali ronronou de satisfação durante todo o discurso de Major, sem ouvir uma só palavra que ele dizia. Finalmente todos os animais estavam presentes, exceto Moses, o corvo domesticado, que dormia em um poleiro atrás da porta dos fundos. Quando o Major viu que seus convidados haviam se acomodado e aguardavam com atenção, pigarreou e começou. Camaradas, vocês já ouviram sobre o sonho estranho que tive ontem à noite, mas do sonho vou falar daqui a pouco. Antes, tem outra coisa que quero dizer. Não acredito, camaradas, que estarei com vocês por muitos meses mais. E antes de morrer, sinto que é meu dever transmitir a sabedoria que adquiri. Tive uma vida longa e muito tempo para pensar sozinho no meu chiqueiro. E acho que posso afirmar que compreendo a natureza da vida nesta terra tão bem quanto qualquer outro animal. É sobre isso que quero conversar com vocês. Agora, camaradas, qual é a natureza dessa nossa vida? Sejamos francos, nossas vidas são miseráveis, laboriosas e curtas. Nós nascemos, recebemos apenas comida suficiente para sobreviver. E aqueles entre nós que conseguem se manter vivos são forçados a trabalhar até o último átomo de suas forças. No instante em que nossa utilidade chega ao fim, somos abatidos com uma crueldade hedionda. Depois de completar 1 ano de idade, nenhum animal na Inglaterra conhece o significado da felicidade ou lazer. Nenhum animal na Inglaterra é livre. A vida de um animal é miséria e escravidão. Essa é a verdade nua e crua. Mas será isso simplesmente parte da ordem natural? Será que esta nossa terra é tão pobre que não consegue proporcionar uma vida decente aos que vivem nela? Não, camaradas, 1000 vezes não. O solo da Inglaterra é fértil, o clima é bom, o solo é capaz de oferecer comida em abundância para um número muitíssimo maior de animais do que os que agora habitam. Esta nossa fazenda sozinha poderia sustentar 1 dúzia de cavalos, 20 vacas, centenas de ovelhas,
todos vivendo com um conforto e uma dignidade que agora nos parecem quase além da imaginação. Por que então continuamos nessa condição miserável? Porque a quase totalidade do produto do nosso trabalho é roubado de nós pelos seres humanos. Esta, camaradas, é a resposta para todos os nossos problemas. Resume-se em uma única palavra: homem. O homem é o único inimigo que nós temos. Tirem os homens de cena e a causa da fome e do excesso do trabalho fica eliminada para sempre. O homem é a única criatura que consome sem produzir. Ele não dá leite, ele não bota ovos, ele é fraco demais para puxar o arado, ele não corre depressa o bastante para pegar os coelhos, mesmo assim é o Senhor de todos os animais. Ele os põe para trabalhar, dá de volta o mínimo indispensável para que não morram de inanição e guarda o resto para si. Nosso trabalho cultiva esse solo, nossas fezes a fertilizam, mas apesar disso, não há um só entre nós que possua mais do que a própria pele. Vocês, vacas, aqui à minha frente, quantos milhões de galões de leite vocês já deram no último ano? E o que aconteceu com aquele leite que deveria estar nutrindo e fortalecendo seus bezerros? Cada gota dele desceu pela goela dos seus inimigos. E vocês, galinhas? Quantos ovos vocês botaram no último ano? E quantos eclodiram e se tornaram pintinhos? Todo o resto foi negociado. Virou dinheiro para Jonas e os homens dele. E quanto a você, Clover, onde estão os 4 potros que gerou, que deveriam ser o conforto e prazer de sua velhice? Cada um foi vendido com 1 ano de idade, e você jamais os verá novamente. Em retribuição aos 4 potros e todo o trabalho nos campos, o que você recebeu, exceto parcas refeições e uma baia? Mesmo essa vida desgraçada que nós levamos não consegue chegar ao seu fim natural. E não estou reclamando por mim, pois eu sou um dos poucos sortudos. Tenho 12 anos e tive mais de 400 filhos. Assim é a vida natural de um porco, mas nenhum animal escapa da faca cruel no fim. Vocês, porcos jovens, sentados à minha frente, em 1 ano cada um vai gritar com as suas vidas em cima de um cepo de madeira. Todos nós chegaremos a esse horror, vacas, porcos, galinhas, ovelhas, todo mundo. Nem mesmo os cavalos e os cães têm um destino melhor. Você, boxer, no mesmo dia em que esses seus músculos maravilhosos perderem a força, Jones vai vendê-lo para o carniceiro que vai cortar sua garganta, ferver seu corpo para servir às raposas. Quanto aos cachorros, quando eles ficarem velhos e desdentados, Jones os amarrará e os afogará no lago mais próximo. Portanto, camaradas, não está claro e cristalino que todos os males dessa nossa vida nascem da tirania dos seres humanos? Basta nos livrarmos do homem e o produto do nosso trabalho poderia ser todo nosso. Praticamente de uma hora para outra seríamos ricos e livres. O que devemos fazer então? Ora, trabalhar noite e dia, de corpo e alma, para desbancar a raça humana. Esta é a minha mensagem para vocês, camaradas. Revolução. Não sei quando a revolução virá. Pode ser em 1 semana ou em 100 anos, não sei. Mas, tão certo quanto vejo essa palha sobre meus pés, que cedo ou tarde a justiça será feita. Mantenham um foco nisso, camaradas, ao longo do pouco que resta de suas vidas. E, acima de tudo, transmitam esta minha mensagem aos que vierem depois de vocês, de modo que as futuras gerações possam levar a luta adiante até a vitória. Lembrem-se, camaradas, de que sua determinação nunca pode falhar. Nenhum argumento deve desviá-los do caminho. Nunca deem ouvidos quando eles disserem que o homem e os animais têm um interesse comum e que a prosperidade de um é a prosperidade dos outros. Isso é mentira. O homem não busca o interesse de nenhuma criatura além dele mesmo. E entre nós animais haja uma perfeita união, uma perfeita camaradagem na luta. Todos os homens são inimigos, todos os animais são camaradas.
Nesse momento começou uma grande confusão. Quando o major falava, 4 ratazanas saíram de seus buracos e estavam sentadas nas patas traseiras escutando. Os cachorros de repente as viram e foi só por um giro muito ágil de volta aos buracos que elas salvaram a pele. O major ergueu a pata pedindo silêncio. Camaradas, eis aqui um ponto que precisamos acertar. As criaturas selvagens, como os ratos e os coelhos, são nossos amigos ou inimigos? Vamos colocar em votação. Eu proponho a seguinte pergunta para esta reunião. Os ratos são nossos camaradas? A votação foi feita de imediato e concordou-se com uma esmagadora maioria que os ratos eram camaradas. Houve apenas 4 dissidentes. Os 3 cachorros e a gata, que conforme se descobriu mais tarde, tinham votado para os 2 lados. O major continuou. Não tenho mais muita coisa a dizer, apenas repito. Lembre-se sempre de seu dever de inimizade com o homem e os interesses dele. Qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. Qualquer coisa que ande sobre 4 pernas ou tenha asas é amiga. Mesmo quando vocês vencerem um homem, não adotem seus vícios. Nenhum animal deve jamais morar em uma casa, dormir em uma cama, vestir roupas, beber álcool nem fumar, tocar em dinheiro nem fazer comércio. Todos os hábitos dos homens são péssimos. Acima de tudo, nenhum animal deve jamais tiranizar um dos seus. Fracos ou fortes, astutos ou simplórios, nós somos todos irmãos. Nenhum animal deve jamais matar outro animal. Todos os bichos são iguais. Agora, camaradas, vou contar o meu sonho de ontem à noite. Mal posso descrevê-lo para vocês. Foi um sonho sobre como a terra vai ser quando o homem for banido. Mas ele me lembrou de uma coisa que eu tinha esquecido há muito tempo. Vários anos atrás, quando eu ainda era um leitãozinho, minha mãe e outras matrizes costumavam cantar uma velha canção da qual elas só conheciam a melodia e as 3 primeiras palavras. Eu sabia essa música na infância, mas fazia muito tempo que ela havia sumido da minha memória. Ontem à noite, porém, no sonho ela voltou. E não só a melodia, as palavras também voltaram. Palavras que tenho certeza eram cantadas pelos animais no passado distante e que caíram no esquecimento com o passar de muitas gerações. Vou cantar a canção para vocês agora, camaradas. Sou velho, minha voz é rouca, mas quando eu tiver ensinado, vocês vão cantar sozinhos muito melhor. Chama-se Animais da Inglaterra. O velho major pigarreou e começou a cantar. Como ele mesmo havia dito, a voz era rouca, mas cantou bastante bem e a melodia era empolgante. Algo de Clementina e da Cucaracha. A letra era assim. Animais da Inglaterra, feras da Irlanda, bichos de toda a terra, todo o clima, juntem-se a nós nessa circunda. Ouçam a novidade que se aproxima. Mais cedo ou mais tarde vai chegar o dia em que o homem tirano será derrubado e em que a Inglaterra e o campo fertilizado pertencerá só aos animais. Que alegria! Nossos narizes não terão mais argolas, sumirão os arreios das nossas costas. Esporas e lâminas enferrujarão, chicotes cruéis não mais estalarão. Mais riquezas do que temos em mente, como trigo, cevada, aveia, feno, trevo, feijão e todo tipo de semente, a todos nós pertencerão igualmente. Os campos da Inglaterra vão brilhar límpidas, as águas vão murmurar, mas doce ainda a brisa vai soprar, num dia em que iremos nos libertar. Em prol desse dia, trabalhar nós devemos, ainda que morramos antes de vencermos. Vacas, cavalos, aves em pé de igualdade. Todos precisamos lutar pela justa liberdade. Animais da Inglaterra, feras da Irlanda, bichos de toda a terra e tipo de clima. Juntem-se a nós nessa circunda. Ouçam a novidade que se aproxima. Cantar essa música lançou os animais em uma agitação enorme. Pouco antes de Major chegar ao fim, eles começaram a cantar sozinhos. Até os mais bobos já tinham captado a melodia, e algumas palavras, enquanto os mais espertos, como os porcos e os cavalos, aprenderam a música de cor em poucos minutos. Então, depois de algumas tentativas preliminares, a fazenda inteira explodiu na cantoria de Animais da Inglaterra.
em uníssono poderoso. As vacas mugiram a melodia, os cachorros uivaram, as ovelhas bailaram, os cavalos relincharam, os patos grasnaram. Eles estavam tão dedicados com a música que a entoaram 5 vezes consecutivas e poderiam ter continuado noite adentro se não tivessem sido interrompidos. Infelizmente, a agitação acordou o Sr. Jones, que pulou da cama, certo de que uma raposa invadira o pátio. Apanhou a arma que sempre ficava no canto do quarto e disparou uma rajada de tiros de chumbinho contra a escuridão. Os petardos que alojavam na parede do celeiro e a reunião foi encerrada às pressas. Todos voltaram depressa para o lugar onde dormiam. Os pássaros voaram para o poleiro, os outros se acomodaram na palha, e em um instante depois a fazenda inteira dormia. E assim terminamos o primeiro capítulo. Então, resumidamente, os animais achavam que estavam saindo no prejuízo, que trabalhavam como escravos a troco de uma comida e um alojamento, e resolveram se revoltar contra os homens. Lembrando que no primeiro comentário fixo tem o link se você quiser adquirir o livro. Não se esqueça de se inscrever se ainda não for inscrito, tá bom?